E falando de investimento e falando de projetos de infraestrutura, o relator da medida provisória que altera a taxação, perdão, de aplicações financeiras, diz que não haverá mudança nas debêntures de concessões, aquelas incentivadas, o que desconsidera as mudanças trazidas pela medida provisória 1303 a 1303. Para explicar essa história, eu chamo Daniel Hittner, diretor da CNN em Brasília, que num dia quente em Brasília, reservou um tempinho para falar de infraestrutura aqui no Money. Boa noite, Hittner. Boa noite, Naka. Money e infraestrutura sempre uma prioridade. Então tem que vir muito aqui bem. prestigiar. Naka, um movimento que a gente já vinha detectando nos bastidores, uma articulação do setor privado, mas de alguns parlamentares que lidam muito com esse assunto, já no Ministério da Fazenda, conversando com equipe econômica, Palácio do Planalto, eu já detectava um movimento de tentar tirar da MP 1303 o fim da isenção, portanto, a taxação de imposto de renda para LCAs, LCIs e debêntures incentivadas de infraestrutura. Hoje a gente teve um primeiro sinal muito concreto de que pelo menos a parte das debêntures de infraestrutura saem parcialmente da MP 1303, MP que foi editada em junho. A gente precisa lembrar o contexto. O governo tinha perdido a arrecadação com a alta de IOF. Naquele momento, o Congresso derrubou a alta do IOF e depois o Supremo derrubou a derrubada do Congresso, portanto, restaurou a alta do IOF e o governo, sentindo uma perda de arrecadação, editou a MP 1303, que, entre outros pontos, também taxa BETS, etc., mas, entre outros pontos, acabava com a isenção de imposto de renda para LCIs, LCAs e debêntures incentivadas de infraestrutura. Qual que é a novidade? Hoje, o Movinfra, que é uma associação que representa as 6 maiores empresas privadas de infraestrutura, de capital aberto do país, e o Instituto Brasileiro de Infraestrutura tiveram uma reunião com o relator da medida provisória, Carlos Zaratini, deputado do PT de São Paulo. E nessa reunião, em comentários à apresentação de um estudo pelo Movinfra, o Carlos Zaratini antecipou um ponto que ele deve trazer no relatório dele, que é o seguinte: a mudança trazida pela MP, acabando com a isenção do imposto de renda para debêntures incentivadas de infraestrutura, 0 de imposto de renda para pessoa física e pela MP passando para 5% de taxação, deve ter um recuo. Então, o que ele diz? Qual que é o raciocínio? E é um raciocínio incorporado depois de muita pressão das empresas. Que, se você observar o que aconteceu nos últimos 10 anos, e o Movinfra trouxe isso num estudo hoje da Pesco Economics, uma consultoria contratada pela associação, e o nosso Igor, nosso editor, pode espelhar esse número. Observe ali o que aconteceu nos últimos 10 anos. Estou pegando ali, por exemplo, desde 2014, vamos pegar esse dado. Na linha azul, são os recursos desembolsados anualmente pelo BNDES para financiar infraestrutura. E a linha laranja são as debêntures incentivadas de infraestrutura. O que aconteceu? O BNDES, que era o grande financiador de infraestrutura, com a antiga TJLP, juros subsidiados e, portanto, o Tesouro fazendo aporte no BNDES, aí todos nós pagávamos a conta, porque aportava, o BNDES emprestava por juros mais baixos, mais baratos, e o contribuinte acabava assumindo essa diferença. O BNDES financiava 69 bilhões de reais em 2014, foi diminuindo e hoje, em 2024, até o fim do ano passado, emprestava anualmente para a infraestrutura 30% a menos do que 10 anos atrás. Quem ocupou esse lugar? O mercado de capitais, as debêntures de infraestrutura, que saíram de 5 bilhões por ano para 135 bilhões de reais por ano em 2024. Esse ano deve, inclusive, aumentar.
Então, os projetos de infraestrutura, concessões de rodovias, concessões de aeroportos, concessões de saneamento básico, eu vou citar aqui só um exemplo. Quando a antiga CCR, hoje Motiva, venceu o leilão da Via Dutra, ligação rodoviária entre São Paulo e Rio de Janeiro, principal rodovia do país, ela, pouco tempo depois, ela não pegou dinheiro no BNDES para fazer as obras que estão exigidas no edital. Ela foi ao mercado e captou mais de 10 bilhões de reais em debêntures incentivadas. E agora vem a taxação. Então, o que ficou demonstrado no estudo? Segundo a Pesco Economics, se houver de fato a taxação, você terá um aumento das tarifas praticadas em rodovias, em saneamento, em outros setores de até 4%. E você tem uma redução potencial das emissões de debêntures basicamente pela metade. E aí o que acontece? É a volta do bom e velho BNDES financiando infraestrutura. E o BNDES não tem mais fôlego. Acabou o fôlego do BNDES de 2014, que sugava muito do Tesouro Nacional, eram muitos aportes para o BNDES ficar gordinho e para poder emprestar para a infraestrutura. Isso não existe mais, pelo contrário, o BNDES fez devoluções ao longo do governo Temer e ao longo do governo Bolsonaro. O BNDES não tem mais esse dinheiro. Então a conta da Pesco é, se prevalecer a taxação de debêntures de infraestrutura incentivadas, haveria necessidade, para manter o fluxo de financiamento para a infraestrutura, haveria necessidade de um aporte anual do Tesouro no BNDES da ordem de 65 bilhões por ano. Isso não vai acontecer. Do jeito que o país está, o dilema ali nas contas fiscais, né, uma dificuldade danada ali para fechar a conta, a gente viu a apresentação do Pelô ali, o tanto de criatividade que precisou usar, isso não vai acontecer. Então, a postura do relator hoje foi a seguinte, essa é a grande novidade, eu volto a isso. Para concessões que já existem, tudo aquilo que já foi leiloado, tudo aquilo que já teve contrato assinado, não vale a taxação. Fica prevalecendo a isenção do imposto de renda para pessoas físicas e a taxação de 15% para pessoas jurídicas. Vale a regra antiga. Para o novo, aí o pessoal da infraestrutura não vai gostar. Para o novo, vale uma regra nova trazida pela MP. Mas só de ele fazer esse corte, o para trás e o para frente, já é algum alívio, pelo menos para as concessões que já estão em curso. E aí, por que é importante? Porque quando a empresa entrou no leilão e fez uma proposta ali prevendo que a tarifa de pedágio vai ser tanto, ou que a outorga que ele pagou para a União ou para o governo do Estado no saneamento, por exemplo, foi de outro tanto, ele levou em conta uma previsão de investimentos em que ele se financia pelas debêntures com uma tributação, que não era a tributação trazida pelas mudanças da MP. E pelo menos isso o relator está dizendo, vale o para trás, vale a regra de quando a concessão foi feita, foi leiloado e o contrato foi assinado. É uma vitória, digamos, parcial do setor de infraestrutura. Então, a frase que está lá no blog está uma reportagem do Daniel Hüttner que está publicada no site da CNN e o relator, então, o deputado Zaratini, menciona que naquilo que já foi licitado não se mexe, é uma discussão que vamos levar e esperamos que seja resolvida. Nesta situação, então, contratos que já foram assinados teriam esta vantagem tributária na emissão das debêntures, mas a partir da assinatura, quando essa MP virar lei, a partir daquele momento, dia seguinte, se tiver uma nova concessão saindo na praça, ela passa a não ter mais essa vantagem tributária. E aí dá para esperar o quê? Porque você contando aqui para a gente, Hüttner, pode até dar a impressão de, não, 5% de imposto de renda é pouco, é 0, é 5%. Muda a competitividade, por exemplo, e a atração dos novos projetos a partir deste momento? O dinheiro fica mais caro e aí não tem tanto dinheiro para a rodovia? Porque não são só esses 5% para pessoas físicas, não, que hoje tem a isenção. Uhum. Não é só isso. Para as pessoas jurídicas, e tem muito bancão que compra debêntures também, para colocar na carteira, não é só pessoa física, são os bancos também. Os bancos hoje pagam 15% de imposto de renda. Claro, se ficarem mais de 2 anos com esse papel em mãos. Geralmente ficam, né? Então, a taxação hoje é 15%. A MP unifica
o imposto de renda, a cobrança de imposto de renda sobre aplicações financeiras em 17,5%. Você já tem um pequeno aumento aí. Mas a gente trouxe essa informação uns 2 meses atrás, Naka, que tem uma mudança invisível por dentro da MP, que foi ressaltada por alguns tributaristas e pelas associações de infraestrutura, que quando você leva em conta ali a mudança do regime exclusivo para a tributação de fundos, essa taxação acaba na prática saindo de 15% para pessoas jurídicas para 25%. Então há um desestímulo muito grande para novas emissões de debêntures. E aí qual que é a tese do Movinfra em estudo da Pesco Economics? Quem assumir uma rodovia concedida, quem assumir o túnel Santos-Guarujá, quem assumir o Tecon Santos 10, que a gente está falando tanto, quem construir a nova linha do metrô de São Paulo, não vai ter tanto apelo mais para emitir debêntures, que hoje é o grande mecanismo. Agora, se não tem debêntures, se continua a necessidade de investimento com esses contratos, a quem recorrer? Então, vira quase que uma resposta automática ao bom e velho BNDES. Mas o Tesouro tem dinheiro para colocar no BNDES, porque o BNDES não tem mais fôlego para emprestar como emprestava em 2014, naquele gráfico que a gente mostrou. Então, me parece que a questão de você cortar ali os efeitos do MP para os contratos antigos, os contratos antigos vão ficar com a regra velha, vão ficar com a isenção e vão ficar com a taxação menor para as pessoas jurídicas, resolve um problema importante. Porque a EGEA, que assumiu o contrato de saneamento, ou a Eco-Rodovias, que também está assumindo ali uma série de contratos, a Acciona, digamos, elas não podem ter uma mudança na equação do projeto. Sim. Agora, para os novos, me parece que o problema continua e ainda é bastante complicado. Acho, pelo clima aqui, que existe uma grande possibilidade de a CMP caducar sem votação. Mas a gente precisa acompanhar. Daniel Hittner, diretor da CNN em Brasília. Acho que a gente consegue espelhar aqui, só para me despedir do Hittner, a reportagem que está lá no site da CNN, cnnbrasil.com.br. Você clica lá em Money e aí vai para esta reportagem. O relator sinaliza mudança em taxação de debêntures para concessões vigentes. A reportagem de Daniel Hittner. Hittner, obrigado pela conversa de hoje, meu caro. Boa noite. Boa noite, Naka. Vamos voltar para o julgamento. Um abraço.